Será que você escreveu sua história no formato certo? Sua história se encaixa melhor no conto ou no romance? Qual será que é melhor para escrever? Qual formato o leitor gosta mais? Uma folha ou um calhamaço? Olá, escritor! Bem-vindo ao canal Escritor na Prática. Meu nome é Denise e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre romance, novela e conto. Todo escritor já teve essa dúvida na vida. Qual a diferença de romance, novela e conto? Essa é fácil, hein? Presta atenção aqui para não esquecer mais. Romance é uma narrativa longa, geralmente com mais de 40 mil palavras, que apresenta uma história complexa, com personagens elaborados e vários conflitos. O romance permite que o autor desenvolva uma trama detalhada, com diversas subtramas, personagens e cenários. Geralmente, o romance é dividido em capítulos e pode ter várias centenas de páginas. A novela é uma narrativa mais curta que o romance, geralmente entre 20 mil e 40 mil palavras. Ela apresenta uma história mais simples, com menos personagens e conflitos do que um romance. E, geralmente, as novelas são mais focadas em um único personagem e um único conflito principal, o que permite ao autor desenvolver esses elementos com mais detalhes. Já o conto é uma narrativa ainda mais curta que a novela, geralmente com menos de 20 mil palavras. Existem também os microcontos, que podem ter só alguns caracteres, tipo 50 caracteres. Ele apresenta uma história simples, com poucos personagens e um único conflito. O conto geralmente é mais focado em criar um ambiente e uma atmosfera para a história, em vez de desenvolver personagens complexos ou tramas elaboradas. Em resumo, a principal diferença entre o romance, a novela e o conto é o tamanho e a complexidade da narrativa. O romance é a forma mais longa e complexa, seguida pela novela e pelo conto, que tem cada vez menos complexidade, respectivamente. Mas e aí? Qual é melhor? Qual eu devo escolher para a minha história? Vamos lá! Se você planejou sua história, fica mais fácil saber em qual forma ela vai se encaixar melhor. Por isso eu insisto tanto aqui o quanto é importante planejar a sua história, mesmo que resumidamente. Mas se você não planejou, está deixando a história te levar, tem alguns pontos que você pode considerar e decidir se correspondem à sua história ou não. Se a história que você está escrevendo apresenta uma trama complexa, com vários conflitos e subtramas e coisas acontecendo o tempo todo, ela pode se adequar melhor a um romance. Mas se a história tiver uma trama mais simples, com apenas um conflito principal, ela pode se adequar melhor como uma novela. E se a sua história conta uma passagem breve de um momento da vida do personagem, de um dia, de um passeio, uma semana bem resumida, ele pode se encaixar melhor em um conto. Em relação aos personagens, se a sua história envolve muitos personagens e muitas interações entre eles, um romance pode ser o melhor formato para explorar essas relações e detalhar melhor o comportamento e ambições de cada um. Por outro lado, se a história tiver apenas alguns personagens principais, que nem precisam ser descritos com muitos detalhes, que a história já se resolve, uma novela pode ser suficiente. Já para ser um conto, você deve abordar só parte das características ou apenas um comportamento de no máximo 1, 2 ou 3 personagens. Se você tem uma ideia que pode ser contada em apenas algumas páginas, um conto pode ser a melhor escolha. Por outro lado, se você tiver uma ideia de uma história mais complexa, com muitas histórias dentro de uma mesma história, o romance pode ser a escolha certa. Se você tem um estilo de escrita mais detalhado e descritivo, se acha mais prolixo, pode ser melhor optar por um romance, onde você vai ter mais espaço para explorar essas características. Mas é claro, se os outros elementos complexos da história exigirem. Em nenhuma hipótese, você pode encher linguiça e descrever passagens inúteis para a história. Tem muito escritor que vai enrolando a história para ela chegar num tamanho do que seria ideal na cabeça dele, mas que deixa a história chata para o leitor. Agora, se você prefere um estilo de escrita mais enxuto e conciso, um conto pode ser mais a sua praia. No final das contas, a escolha do formato dependerá da sua história, do estilo de escrita e do público que você está tentando alcançar. Existem leitores para todos os formatos de história, desde de uma página aos calhamaços. Não há uma resposta certa ou errada em relação ao tamanho da sua história. Na verdade, a sua história tem que ter o tamanho que ela tem que ter, dependendo do seu objetivo como autor. Esses critérios de tamanho são tão flexíveis
que muitas vezes é possível adaptar uma história para se adequar a um formato diferente. Muitos contos podem ganhar mais personagens e enredo e se transformar em um romance, quanto um romance pode ser reduzido a uma cena que será um conto. Se você ainda não se encontrou como escritor no formato da escrita e quer se conhecer melhor, pode começar lendo uma variedade maior de romances, novelas e contos de diferentes autores e estilos, para ver o que mais te agrada. Isso pode ajudá-lo a identificar o estilo de escrita que você acha mais atraente e com o qual se identifica mais. Experimente escrever contos, novelas e romances para ver como se sente em cada um desses formatos. Uma coisa é gostar de ler um tipo de história, outra diferente é gostar de escrever. Você pode tentar escrever formatos diferentes para ver qual formato você se sente mais confortável produzindo. Preste atenção ao seu processo de escrita e veja em que formato você se sente mais à vontade. Por exemplo, se você gosta de detalhar cada cena e personagem em grande profundidade, pode ser mais adequado para você escrever romances. Por outro lado, se você é mais conciso e focado em um único conflito, a novela ou o conto podem ser mais adequados para você. A melhor maneira de descobrir seu estilo de escrita é experimentar e explorar. Afinal, você só descobre se gosta de algo praticando. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser acrescentar detalhes que eu esqueci, me conta aqui nos comentários que eu vou amar ler e responder você. Para quem ainda não é inscrito e quer receber mais conteúdos como esse de escrita e literatura, inscreva-se no canal e ative as notificações para o YouTube te avisar quando eu postar vídeo novo. Obrigado por ficar até o final. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.